Será que você comete um desses erros aqui em inglês? Assiste esse vídeo até o final que você vai conferir. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aline Monteiro aqui mais uma vez com mais um vídeo muito legal para vocês. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Já deixa aqui nos comentários se vocês estão gostando, o que vocês estão achando. Não se esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal, porque pessoal, é chato pedir, mas isso ajuda muito aqui, tá? Principalmente no começo. Então, por favor, se vocês puderem deixar o like aí, se inscrever, vai me ajudar bastante. Eu separei aqui hoje para vocês alguns erros bem básicos, mas que são muito comuns no inglês e eu vou fazer alguns comentários sobre eles. E eu separei então aqui seis erros comuns, tá? Eu vou fazer mais vídeos sobre isso futuramente. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, me manda aqui nos comentários que eu posso trazer mais vídeos como esse. Mas eu separei aqui 6 que chamaram um pouco mais a minha atenção. É claro que tem muitos outros que eu também sempre falo, mas eu vou deixar isso para os próximos vídeos. Beleza? Vou começar aqui com uma coisa que acontece, que é muito comum das pessoas, assim, confundir a pronúncia daquela palavra, sabe assim? Por exemplo, kitchen e chicken. Kitchen, cozinha, e chicken, frango. Então, são palavras, assim, muito parecidas, mas que confundem vocês, né? Isso é normal. E como que a gente melhora isso? Treinando, não tem jeito, tá? Eu sei que algumas palavras, assim, são um pouco difíceis de vocês decorarem e tal, mas, assim, é a pronúncia. Uma coisa também que acontece muito, que é um erro muito comum que eu vejo, é as pessoas, pra falar da idade, falar assim, pensa igual no português. I have. E falar, I have 30 years, sei lá, eu tenho 30 anos, e falar I have. Gente, não é I have, nunca, isso é muito grotesco. É sempre I'm 30 years old, ou só falar assim, I'm 30, eu tenho 30. Então isso é uma coisa que acontece sempre. Imagina numa apresentação, você for falar, sei lá, da sua idade, e você falar I have, a pessoa já vai falar, ih, esse aí não sabe nada, esse aí já não sabe nada de inglês. Então, uma coisa que acontece muito, eu sempre falo assim, I am, não I have, tá? Por quê? Porque a idade é algo que a gente é e não algo que a gente possui. Quando a gente fala de possuir algo, aí você vai usar o have. Por exemplo, I have a pen, eu tenho uma caneta. É uma coisa que eu tenho, que eu possuo, não uma coisa que faz parte de mim. Então tenta lembrar dessa dica que aí vai te ajudar a não falar mais I have. Cuidado para não confundir essas palavrinhas que têm a pronúncia parecida. O segundo ponto que eu ia falar aqui para vocês, que eu vou falar aqui para vocês, na verdade, é usar palavras em inglês com o mesmo significado em português. Que na verdade que você acha que tem o mesmo significado em português, aí você fala, eu acho que essa palavra é assim que fala em inglês, que ela é parecida com o português e eu vou falar ela. Um exemplo muito claro disso aí, que é o que eu falei até num vídeo aí, eu não sei se foi no vídeo anterior, mas eu já falei isso num vídeo, que é o famoso intend e o pretend. Todo mundo pensa assim, eu pretendo, eu já falo assim, I pretend. E aí não é I pretend, é I intend. I intend sim, é de fato eu pretendo. Pretend é fingir. Então, imagina assim, que você tá falando, não, tudo bem, sim, eu pretendo numa reunião ou numa entrevista, vamos pensar que você tá numa entrevista de emprego, aí você fala assim, pretendo estudar inglês esse ano. Aí você pensa em inglês e fala, yes, I pretend to study English this year. A pessoa vai falar assim, sim, ela tá dizendo que eu fingir estudar inglês esse ano, tá vendo? É muito feio, né? Então você vai ter que falar, I intend to study English this year. Aí sim você vai estar falando pra pessoa que você pretende estudar inglês esse ano, tá? Perceberam como muda? A próxima coisa que eu quero falar aqui em questão dos erros é pronunciar o famoso TH. Eu já vi várias pessoas falando assim, I think ou I think. Nossa, eu confesso que isso me dá um pouco de, dá um pouco de nervoso, porque assim, é uma coisa que exige treino. É claro que algumas pessoas às vezes usam aparelho, né, de aparelho dentário e tal, e tem uma dificuldade, mas é só a gente tentar colocar a língua atrás dos dentes. Então a gente tem que falar assim, I think. Olha o som, I think. I think é pia. Olha como mudou o som. Mudou completamente. Eu não posso falar também I think. Então eu sei que é difícil, tá, gente? Às vezes algumas pessoas falam, Aline, mas eu tenho dificuldade e tal. Mas é treino. Não quer dizer que você não consegue, que talvez você tenha uma língua presa, não sei. Não quer dizer que você não vai conseguir. É treino, tá? É uma coisa que você precisa treinar. Então, I think, I thought. Então você põe a língua
atrás dos dentes e tenta empurrar esse som. Tenta aí em casa, ó, I think. Então tenta parar de falar esse I think e o I think, que tá muito errado, tá? A pronúncia tá mudando completamente. Então, essas pronúncias com TH é uma coisa que tem que prestar bastante atenção. Como eu falei, eu sei que é difícil, mas com o treino vocês vão chegar lá. Outra coisa que é muito comum no inglês e que a gente não tem em português, os famosos phrasal verbs. O que seria os phrasal verbs? São verbos, tá? Que é uma combinação de um verbo, e na frente dele a gente tem um advérbio ou uma preposição, que juntando os dois, nós temos um significado completamente diferente. Aí que as pessoas começam a me questionar, falando que o inglês é difícil, que não dá pra aprender inglês por conta dessas coisas. Tá, eu sei, é um pouco difícil de decorar e de estudar, é claro, mas também prática, tá, gente? Conforme você vai falando, você vai aprendendo. Então, o erro mais comum, que é o que eu quero falar aqui, é o seguinte: as pessoas pegam esses phrasal verbs e eles tentam separar uma parte, separar uma outra, traduzir uma parte, traduzir a outra e não chega em contexto nenhum. Não consegue chegar numa tradução nenhuma. Um exemplo de um phrasal verb, por exemplo, look for. Quem sabe o que é look for? Look for significa procurar. Em inglês a gente usa assim, I'm looking for. Então eu estou procurando. E aí vocês já me perguntam, mas Aline, look é olhar, for é para. Look for, olhar para? O que tem a ver com procurar? Gente, faz parte da estrutura da língua. Juntando look com for, os dois juntos vira procurar. Então não adianta traduzir ao pé da letra que não vai dar certo, tá? E esse foi só o exemplo, tem vários outros phrasal verbs. Aliás, vai ter vídeos aqui que eu vou falar só sobre phrasal verb. E não adianta vocês ouvirem eu falar aqui uma vez o phrasal verb e falar o significado, que não dá pra decorar de uma vez só. Você precisa, como eu venho falando nos últimos vídeos aqui, você precisa falar esses phrasal verbs mais de uma vez, no mínimo 3, 4, 5 vezes. Se várias vezes você falar look for, e saber que look for é procurar, você não vai esquecer mais, você não vai ficar mais encanado com essa, é um verbo, uma preposição. Não fica pensando na regra. Aprendeu que look for é procurar? Acabou, bola pra frente, aprende outro. Já sei como usar isso aqui. E vai indo, beleza? Pra não ficar com aquela coisa de tipo, eu tenho que decorar se é um verbo, uma preposição. Phrasal verb é diferente de expressão, tá, gente? Então, o que eu acabei de falar aqui? Phrasal verb é um verbo, o exemplo que eu dei do look, e na frente a gente tem uma preposição ou um advérbio. Então, look for. Juntando os dois, procurar. E em inglês tem expressões. Então, expressões, não adianta a gente também traduzir ao pé da letra, que o significado não vai dar certo. Não vai dar certo você tentar traduzir dessa forma. Em português a gente também tem expressões que, se a gente for parar pra pensar, a gente não consegue entender de onde que veio essa ideia, né? Um exemplo aqui que vocês vão achar engraçado é se eu falar assim, putz, gente, azedou o pé do frango. Não é? Existem essas expressões no português. E o que seria isso? Deu ruim, né? Sei lá, tem pessoas de outros estados que falam outras expressões. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que uma expressão, até em português, tem um significado completamente do que azedou o pé do frango. Tipo, o que tem a ver com uma coisa que deu errado, tá? Então, em inglês também tem as expressões, também são frases que, se você pegar ela toda, ela vai ter um significado, tá? Então, phrasal verb é diferente de expressão, falando de estrutura. Outro erro aqui muito comum é traduzir diretamente do português. Pegar uma frase do português e botar ela totalmente em inglês ali e achou que deu certo e que não vai dar. Eu fiz um teste essa semana com uma pessoa que estava aprendendo inglês já desde o básico, né? E aí eu falei assim, como que você pergunta pra alguém qual é o seu nome? É engraçado que essa frase todo mundo sabe de cabeça, né? What's your name? Essa é fácil. E como que você pergunta qual é o nome dela? Aí a pessoa virou e falou assim, what's name her? Perceberam? Porque na cabeça dela, ela já fez o quê? Ela já tentou traduzir ao pé da letra. Então ela pensou, what's name her? Qual é o nome dela? Já não deu certo, tá vendo? O certo seria, what's her name? A Aline inverte? Inverte, tá? Então não é assim, what's name her? É, what's her name? Você não falou what's your name? Então você só pega o your e troca por her, que vai virar qual que é o nome dela, tá? Então esse é um erro muito comum das pessoas pegarem a frase no português e já passar para o inglês e achar que tá certo. Ou alguém fala assim, sei lá, eu tenho um carro branco.
I have a car white, porque ela pensa que eu tenho, I have, um carro branco, a car white, um carro branco. E não, a gente fala I have a white car. Então o adjetivo sempre vem na frente do substantivo, tá? Então white car, I have a white car, tá? Então isso é treino, tá? Então quanto mais frases vocês forem fazendo em casa, pode ser frases bobinhas mesmo que você pegou ali, escreveu, mas o seu cérebro vai entender essa ordem e automaticamente você vai começar a falar nessa ordem correta e não vai ficar mais invertendo aí do português direto pro inglês. A última coisa que eu coloquei aqui para vocês que eu queria falar, que é muito interessante, é em questão da entonação correta quando a gente faz uma pergunta. O que acontece? Em português, a mesma frase afirmativa que a gente fala, se a gente mudar a entonação, ela se torna uma pergunta. Correto? Só que em inglês isso não acontece. A gente tem o verbo, né? O verbo auxiliar e a gente inverte ele com o pronome. Então, por exemplo, eu falo assim: How are you? How are you? Como você está? Então, o are, o verbo to be, no caso, vem na frente do you. Eu não falo assim, igual em português, how you are, que seria como você está, né? Em inglês a gente fala how are you? Então, tem que tomar muito cuidado, porque os alunos acabam cometendo esse erro de falar a frase afirmativa com tom de pergunta, certo? Isso é um contexto bem informal, tá? Às vezes até acontece em séries e filmes de você ver isso, mas não é a forma gramatical correta. A gente inverte o auxiliar, tá? O verbo auxiliar com o pronome. Então, tomem bastante cuidado com isso e não cometam esse erro de fazer a afirmação, fazer a sua frase e só mudar a entonação achando que você está fazendo uma pergunta. Não, você precisa fazer essa inversãozinha aí do verbo, tá? Com o seu pronome e inverter para virar uma pergunta. Isso é uma coisa muito comum que acontece, tá? É normal, mas tem que praticar também e colocar assim, fazer as perguntas da forma correta. Então é isso, pessoal, eu deixei esses 6 primeiros erros aqui. Se você gostou desse vídeo, se você quer conhecer outros erros comuns, comenta aqui embaixo pra mim ou fala alguma coisa que você acha que você sempre falou errado e você quer entender qual que é o certo. Enfim, se tiver qualquer dúvida que você tenha, manda aqui pra mim nos comentários que eu vou assistir, ó, que eu vou ler e vou comentar com vocês e vou corrigir e vou ajudar. Combinado? Não se esqueçam, por favor, de deixar o seu like nesse vídeo. Se você não for inscrito, se inscreve no canal pra dar aquela força, beleza? Espero vocês nos próximos vídeos e valeu! Tá bom?